Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui uma banda britânica da década de 70, majoritariamente esse álbum que eu falo aqui é de 1972, e foi uma banda aí meio que apadrinhada pelo lendário John Peel, o DJ preferido aí dos artistas de rock britânicos, era lá da BBC. Estou falando do Tractor, e o seu primeiro álbum, e durante muito tempo seu único, auto-intitulado, também chamado Tractor. Aqui, essa era a contracapa, original do álbum vinil, que é a contracapa. E aqui a capa. E assim como o segundo álbum do UFO que eu falei na semana passada, essa aqui também é uma edição japonesa. Tem aqui alguns detalhes de composição aqui e ficha técnica, mas tem o bendito folheto em japonês aqui, que não dá para entender nada, mas pelo menos do outro lado tem as letras em inglês. Então o Tractor, ele veio lá de Rochdale, ali na região metropolitana de Manchester, na Inglaterra, e ele surgiu dos escombros de uma banda beat, que tinha um som mais a la Beatles, que era o The Way We Live, que existia desde 1966. Então, o Tractor pegou aí, era na verdade uma dupla, como a gente pode ver na capa aqui, ó. Dois cidadãos que nós temos aqui. Um era o guitarrista e violonista Jim Milne, e outro era o baterista e percussionista Steve Clayton. Mas ambos também eram multi-instrumentistas. Ali ambos se revezavam no baixo, então o baixo tocado hora por um, hora por outro. E também quando tinha teclados aqui nesse álbum, acredito que era o Jim Milne que os tocava. Então, o John Peel se animou tanto com a banda que acabou fazendo com que eles assinassem com o selo que ele tinha na época, o Dandelion. E eles gravaram primeiro, em março de 1972, um EP com 3 músicas, o EP Stone Glory. E, infelizmente, nenhuma dessas 3 canções estão nesse álbum aqui. E aí, em novembro desse mesmo ano, novembro de 1972, surgiu o Tractor, esse álbum aqui, que tinha originalmente 8 ou 6 canções, não sei dizer muito bem, explico por que a seguir. Então, aqui a banda assume uma sonoridade mais voltada ali para o hard prog, mas com elementos psicodélicos, com elementos até de krautrock e de acid folk, então o som era um pouco variado. Então começamos aqui com a faixa All Ends Up, que começa com alguns barulhinhos eletrônicos esquisitos, mas logo depois se impõe como um hard rock pesado e com efeitos de alguns efeitos eletrônicos também. Assim, o que me lembra um pouco essa canção são aquelas bandas alemãs que eram vendidas como krautrock e na verdade não eram, como Jane, por exemplo. Ali o Jane era uma banda muito mais de hard rock do que de krautrock, mas como ela era alemã, estava ali no selo Brain, que também era um selo voltado mais para o krautrock, ela é vendida como uma banda de krautrock. Assim, fazendo uma analogia bem esdrúxula, eu diria que essa faixa soa aos meus ouvidos como o Deep Purple tentando fazer uma cover do Faust, aquela banda de krautrock bem maluca ali do início da década de 70. Então você tem elementos de krautrock aqui em si, principalmente no início da faixa, mas numa faixa mais voltada para o hard prog mesmo. E elementos progressivos a gente tem bastante. Depois, na segunda faixa do álbum, que já é a Little Girl in Yellow, aí sim a gente vai ter uma mistura de... Começa com começa acústica, ela é uma faixa eletroacústica, ela tem permeando ali um violão meio flamenco inclusive, mas com fortes solos de guitarra também. Essa faixa aqui me lembra, uma das mais longas, tem mais de 8 minutos de duração. Ela me lembra assim vagamente o que o Queen faria 19 anos depois no Innuendo. Vagamente. Tem uma certa semelhança para mim.
Depois a terceira faixa, que já é The Watcher, é uma faixa bem curta, de menos de 2 minutos de duração, essa dominantemente acústica, mas bem delicada e que não compromete o resultado final do álbum. É uma faixa que eu gosto para dar uma respirada também ali no peso maior das outras duas faixas. Depois a única faixa que realmente não me agrada é a que fecha o que era o lado A do álbum, que é Ravenscroft's 13 Bar Boogie. É aquele blues meio boogie, com a guitarra rasgada que centenas de bandas britânicas faziam naquele momento. Não é ruim, ele é bem tocado, é uma faixa bem produzida e bem tocada, mas eu acho meio genérica. Felizmente, o lado 2 aqui, o que era o lado B do álbum, né, tem um enigma pra mim aqui que a primeira faixa, que pelo menos no encarte aqui original do vinil, falava que tinha 3 partes. A primeira música do então lado B. Mas a música como um todo não tinha nome, mas as partes tinham. Então pra mim são músicas separadas, apesar de estarem grudadas uma na outra. Então a primeira parte aí dessa primeira música pra mim é o ponto alto do disco. Uma faixa simplesmente sublime. Uma faixa instrumental de menos de 3 minutos de duração, mas ela é magnífica, assim, mística. Ela tem um trabalho de guitarra também impressionante. Ela é meio bem experimental também. Ela tem uma pegada, falei, meio atmosférica, assim, que é Shubunkin. Essa faixa para mim é o grande destaque do disco, não tem como dizer que não. É uma faixa que você viaja ali com um solo de guitarra maravilhoso, mais pro final da música também. É uma faixa realmente de arrepiar. Shubunkin, o grande destaque. E logo depois, nem termina Shubunkin, já vem Hope Favor, que é uma faixa que tá ali meio que um hard rock também, mas é um hard rock que pega um pouco menos leve na comparação com outras bandas de hard rock britânicas daquele período. Tem uma pegada até meio pop, levemente pop, mas é muito bem feita, é uma música de muito bom gosto. Eu gosto bastante dessa música também. É até meio sacolejante um pouco. Então é uma música bem fora da curva para mim. Hope Favor. Depois, a terceira parte do que seria a primeira canção aí do então lado B, é chamada Every Time It Happens. É um legítimo acid folk de responsa. Também é uma faixa que eu gosto bastante. E fechando a segunda ou quarta faixa do então lado B, a mais longa do disco, mais de 9 minutos de duração, que é Make the Journey. Make the Journey aqui você já tem mais um hard rock mais tradicional, certo? Me lembra em alguns pontos até um pouco de Purple. Para mim acho que o Deep Purple, o Atomic Rooster e até o Black Sabbath foram influências importantes aí na sonoridade do Tractor. Então Make the Journey fecha aí, só o final dela que é meio cacofônico, para ter uma veia um pouco mais experimental. Quem gosta daquele hard rock mais puro não vai gostar do final dessa canção, vai puxar zoado, mas eu gosto. Eu acho que fecha bem o álbum. E na edição que eu tenho aqui, edição japonesa, nós temos 6 faixas bônus, porque o álbum original terminava com Make the Journey. Então a gente vai ter o que aqui? Primeiro, Sidereal, que foi gravado ao vivo no festival de Glastonbury em 2002. A banda nunca propriamente acabou, mas simplesmente não gravavam mais, mas nunca teve um fim oficial. Então aqui eles se reuniram aqui esporadicamente. Uma delas foi no festival de Glastonbury 2002 e gravaram essa faixa ao vivo aqui, Sidereal, que é um standard de música indiana. Simplesmente uma guitarra ali, o Jim Meehan, uma guitarra emulando música indiana e uma percussão orientalista ali. Eu gosto muito de música indiana, mas aqui a faixa não tem uma pegada muito genuína para mim. É meio que um curry feito ali por ingleses, que não são descendentes de indianos, no caso. Então, para mim, me soa meio falso, apesar de não ser ruim. Só não me parece muito sincero. Depois temos uma boa faixa de estúdio gravada em 2001,
que No More Lies, que é um momento bem pop, mas um pop muito bem construído, um pop rock bem construído e bem agradável de se ouvir. Se tivesse sido composta naquela época lá do álbum, em 72, provavelmente teria entrado e teria sido uma boa aquisição. Principalmente para substituir a Ravenscroft 13 Bar Boogie. Depois temos 4 demos aqui acústicas, que para mim não contribuem muito com o disco, não. Vamos ter aqui 2 inéditas, que é Mr. Evolution, essa para mim completamente dispensável. E até o clima aqui é tão amador que no final da faixa, a faixa termina porque o vocalista, o Jim Milner, ele começa a tossir, tem um acesso de tosse e engasga aqui, quase que chama o Hugo aqui no final da música. Isso é bem perceptível aqui ouvindo a música. E depois, outra inédita, essa para mim era mais promissora, que é The Storm. The Storm, se bem trabalhada, poderia fazer parte do álbum ali do Tractor, álbum de 72. Eu não sei a data de gravação dessas demos, mas eu presumo que seja na época da gravação do álbum em questão. E temos duas demos aqui de faixas que já entraram para o álbum, que é Every Time It Happens e The Watcher, mas também eu não sou tão fã assim de colocarem faixas demos como bônus em edições de CD. Para mim seria muito mais proveitoso se as 3 faixas do EP, ali o Storm Glory, que nenhuma das 3 está no álbum, como eu falei anteriormente, seria muito mais proveitoso que elas fossem faixas bônus aqui. Pelo menos o ouvinte teria tudo que o Tractor gravou ali no selo Dandelion. Que depois desse álbum, aí o Tractor acabou saindo do selo e chegou a gravar alguns singles na década de 70, gravou álbuns na década de 90, mas sem o mesmo êxito, tanto artístico quanto comercial. Mas a banda, como eu falei, nunca parou de verdade, nunca teve um fim propriamente dito. Mas gravou muito pouco e o grande representante da sonoridade deles é realmente esse único, o álbum, não único, mas durante muito tempo foi o único LP deles, Long Play, o Tractor, em novembro de 1972. E lembro a vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!